pai. Nossa, nossa. Oh, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fala, senhores. Estou eu aqui de volta. Eu juro pra vocês que eu não ia fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer sobre o tombo do cara lá que... O fera lá, o motoboy de 20 anos. O que acontece, cara? Eu não gosto de fazer esse vídeo porque eu não tenho papo na língua. E eu vou falar o que aconteceu. Eu assisti alguns vídeos dele e num desses vídeos o rapaz falou que ele era motoboy. E eu estou fazendo esse vídeo para vocês, por quê? Para que não aconteça isso com vocês. Alexia, acender a sala. Eu já cansei de falar para vocês. Essa moto, ela marca 200 km no painel, porque eles aproveitaram o painel da F800R. O motor é o da F800R, que é uma moto naked, que foi projetada para pista, para asfalto. Essa moto nossa, a moto Big Trail, ela não foi projetada para andar a 200 km. Moto Big Trail nenhuma, nem a KTM é projetada para isso. Por quê? Porque o centro de gravidade da moto, ele é mais alto. Então o que acontece? Quando você está com uma moto dessa, com pneu, dependendo do pneu, por exemplo, você anda um pneu misto, você tem ali os cravos dele, ele vai andando ali e ele vai dar um atrito. Por exemplo, às vezes eu estou de moto, quando eu dou uma aceleradinha a mais, que eu chego a 170 km por hora, até o posicionamento do protetor de mão, ele ajuda a desestabilizar a moto. Aí vai uma série de coisas em alta velocidade, que você acha que não é nada, mas são imprescindíveis. Se você tiver ali a 170 km por hora, o nosso tanque de gasolina, ele foi projetado por quê atrás? Porque os 16 quilos, eles jogam na rabeta da moto, fazendo com que a moto levante à frente e aí ela tenha um tracionamento melhor na estrada de terra ou para fazer uma curva. A 170 km por hora, você tem os cravos do pneu, que ele não vai rodar liso ali. É lógico, tem gente que coloca o street, mas também não é um pneu que vai te dar um grip bacana. A 170 km, se você mexer no protetor de punho ali, se ele tiver um pouco para cima, ele vai afundar a moto. Se ele tiver um pouco para baixo, ele vai ajudar a erguer. Nós temos uma suspensão de quase 125 milímetros. Na F800R era menor. A moto fica mais embicada. O posicionamento nosso é diferente. Então, tira isso da sua cabeça, que as nossas motos foram projetadas para andar a 170, 200 km, igual esse rapaz estava andando aqui. Você quer andar assim? Compra uma moto para isso. Compra uma S1200R, compra uma moto Speed. Não é o seu tipo de tocada. O tipo de tocada dessa, nossa moto, é torque, tração, estrada de chão. Eu sou mais confiável em andar numa estrada de chão a 140 km por hora do que ir para uma BR andar a 170 km por hora. Chegam uns alucinados aí falando que deu 200 km numa moto dessa. E eu fui ver o vídeo desse cara depois de muito tempo do acontecido. O que aconteceu ali? Além da humildade dele ser bem pequena pelo tamanho dele, desculpa até eu falar isso aí boca a boca, a humildade do cara me deixou assim meio... Eu vi vídeos do Durval, tá certo, cara, o Durval ele não tem nada a ver com Big Trail, mas o Durval, cara, ele falou uma opção de coisa certa. O Durval, ele falou dentro da moto Speed e alta velocidade, porque você não quer também que o cara seja Deus e saque tudo. Então o Durval falou que ele fez o seguinte, ele voltou o acelerador, de fato, você vai estar com a moto ali, rabiando, você vai fazer o quê? A primeira coisa que você vai fazer é carcar a mão no freio, tirou a estabilidade da moto. E ele pegou, alegou e falou, o Durval é muito meu amigo, mas eu acho que não foi isso que aconteceu não. A história dele, o que aconteceu, foi o baú dele, deu um Venturi no baú dele. Deu um vento ali, pegou no baú e aí desestabilizou ele. Mas não, foram outra série de coisas que aconteceram com ele. Primeiro, outra coisa que eu quero avisar para você. Eu vim de DT200, tá? Eu vim de motos de alta velocidade das épocas. Quando eu peguei a minha primeira Naked, eu comia os vídeos do Durval Careca.
posicionamento na moto, o sentido flecha, como murchar pneu, como botar uma relação, como fazer uma frenagem. Eu aprendi muito com o Durval Careca. Isso aí eu não minto, eu aprendi a andar de naked, eu reaprendi a andar de moto, porque eu nunca tinha andado de naked. E a tocada é totalmente diferente de uma maker com uma big trail, não tem nada a ver. Aí ele pega e me alega que ele fala, ó, eu já ando de moto há muito tempo, eu sou motoboy. Então o que ele alegou? Ele alegou assim que ele é motoboy há 20 anos. Ô cara, você que saiu de uma moto pequena e pega uma moto dessa, não é a mesma tocada. A sua moto não anda igual uma moto dessa. O tempo de resposta da sua moto não é o tempo de resposta da moto dessa. Ainda mais no tamanho dele. Porque ele era motoboy numa Landerzinha, coitada da Lander. A Lander sofria na mão dele, não passava de 80 km. O cara vai e me pega uma Tiger. Pô, tocada é outra, filho. Tem que ter braço para tocar ali. Não é tamanho não, é jeito. É saber o que a moto se compra, se a moto se comporta. E você ainda está passando uma coisa ruim pro pessoal de Big Trail. Esquece isso tudo que esse cara falou nos vídeos dele. Tá tudo errado, cara. Tudo errado. Essa moto não foi feita para isso. Ele tem, igual a ele, tem uma opção de iludido que vai lá no grupo lá e fala que deu 200 km numa F800. Deu nada, cara. Se ele passar de 170 ali, como eu já disse, a moto vai ficar igual aqueles bonequinhos de posto. É um emocionado. Onde já se viu, o cara foi pro sul do país aí, rodando a 170 km, 180 km, numa Tiger 800. E outra coisa, motoboy é um cara que toca pau, tá pouco se fudendo pra moto. Então se ele é 20 anos motoboy, ele não tem costume de fazer nenhuma manutenção na moto dele. Porque só pelo farol ali, um farol da China de R$39, ele ainda tirou a câmera da porra da moto que o engenheiro estudou a vida dele inteirinha para ele colocar um pneu. Deve estar até aquelas câmeras que você coloca com durex e não sei o que. Pô, o cara pesado, ele sai, não vê uma calibragem de pneu, não vê se a roda está empenada. Isso tudo são sintomas para acontecer o que aconteceu com ele ali. E o excesso de velocidade. Ele deu sorte, que ele caiu, não enfiou debaixo do caminhão. Eu estimo melhoras para você, tá, boca a boca? Que Deus te deu um puxão de orelha para você parar de fazer essas presepadas que você está fazendo com uma moto que nem para isso é. Então o que acontece? Se fosse um pai de família ali com uma criança a 200 km por hora, uma moto dessa aí, bater na traseira de um carro desse, ela vai entrar dentro do carro do cara e vai matar todo mundo. E ele tinha que dar sorte de morrer. Porque se ele ficar vivo, meu filho, ele estava fudido. Então, para mim, esse cara sabe o que ele é? Ele é um responsável. Um responsável. Se ele quer andar assim, ele pega uma porra de uma moto de speed e vai andar, fazer um track day. Isso é um absurdo que esse cara está fazendo. Ainda vi, ele veio e falou que ele sabia o que ele estava fazendo. Que a hora que a moto chimou, ele julgou a moto. Ele julgou o caramba, pô, fechou. E a moto levou ele para onde ele queria. Mas eu vou botar o vídeo. O que aconteceu ali, olha só. Ele emocionou com o cara da 1250. Ele nunca vai andar atrás de uma 1250. É outra tocada, meu filho. Você que saca muito de moto. A hora que ele saiu daqui, ó, ele pegou um Venturi do carro aqui, ó. Aí já tinha um buraco. Aí a hora que ele passou na ponte, ele já tinha desestabilizado a moto atrás do carro. Por quê? Porque ele estava com vento a 200 km por hora. A hora que ele deitou a moto, que ele passou atrás do carro, é lógico, parou de vir vento. O vento ficou zero. Aí já desestabilizou a moto dele. Outra coisa, dentro de uma pista dessa aí, passa caminhão. É totalmente diferente de uma pista de corrida. Os caras têm formação, os caras têm tudo. E tem as ondulações de pista. Por quê? Porque o caminhão só vai passar ali. Imagina uma carreta trucada, com mais de 200 toneladas, passando ali, afundando o asfalto. Então ele já deu um vacilo. Ele deitou a moto, tomou, aí sim, ô boca boa, você tomou, não foi do baú não, porque o baú não estava nem sentindo vento lá não. Desestabilizou a moto, ainda tinha uma cicatriz ali da carreta. No que ele voltou, ele pegou a ponte. Aí a ponte desestabilizou ele. Eu vou até voltar o vídeo para você ver aqui, ó. Olha lá, ó, quer ver, ó? A hora que ele passou aqui, ó, olha lá, desestabilizou aqui, ó, o vento. Aí ele passou nesse negocinho aqui da ponte, tá vendo? Passou em 2, aí ele tirou ele.
Agora eu queria ver se fosse um pai de família que tivesse porrada ali a 200 km por hora. E ele é inexperiente de moto. Porque tem um outro vídeo dele ali que ele fez a mesma cagada. Olha o que ele fez nesse outro vídeo aqui. Então olha a experiência dele. Eu passo em corredor, mas olha isso aí, olha. Precisava disso? Passar ali? Pra quê? E ele pegou e desligou o ABS. Aqui é raiz, meu irmão. Olha só a chimada que ele tomou ali, ó. Um braço duro mesmo. Ainda tem aqui. Ó. E ativa o modo raiz. Antigamente eu já deixava o botão do boleto. Como eu coloquei ontem? Ah, assim é bem melhor. Ó. Tomou de novo, ó. Eita. Viu? Olha ali, cara. A moto saiu. Então assim, eu não tenho nada contra esse cara, não conheço esse cara. Eu acho que é o seguinte, ele tinha que ser mais humilde e ver que ele errou feio. Isso não é moto para isso. Não ficar incentivando essa molecada aí a fazer esse tipo de coisa que tá fazendo. Porque isso aí, meu amigo, se eu fosse você, boca boa, sabe o que eu fazia? Eu venderia essa moto, comprava um revólverzinho e ia brincar no seu quarto de roleta russa. Você sabe por quê? Porque isso aí, você está botando a vida dos outros em risco. Pelo menos lá dentro do seu quarto, você está botando só a sua. Porque é um absurdo você pegar uma moto dessa e sair a 200 km por hora. Então você me desculpa eu estar falando isso para você. Eu estimo as suas melhoras. Graças a Deus não aconteceu nada com você, que é menos uma vida. Eu sei que você tem família, você tem filho para criar. Igual assistir um vídeo, viu? E vi você falando. Então eu acho que você tem que tomar vergonha na sua cara, boca boa. Sabe para quê? Eu acho que você tem que repensar o que você está fazendo nessas BRs aí. Você gostaria, se você tivesse lá, igual você falou que tem um carro lá e tal, que a sua família é grande, viesse um idiota com a moto fazendo o que você está fazendo ali e entrasse dentro do seu carro com a sua família? Repensa a sua vida. Você é um cara que me parece ser boca boa, é um cara que tem uma cabeça bacana. Então assim, repensa a sua vida, cara. Repensa a sua vida. Você não é um moleque mais novo, não é ficar aí cortando giro de moto, fazendo gracinha de moto. Me parece uma pessoa que era humilde, conseguiu alguma coisa na vida, para vir agora, nessa altura do campeonato, fazer uma cagada dessa. E seja mais humilde, porque você errou. Você errou muito, princípio. Então, para vocês que estão me assistindo, quando você for sair para uma BR, você vê calibragem de pneu. Para cada tipo de terreno, você tem um tipo de calibragem. Você vê se a sua moto tá bacana. Às vezes um empino, isso aí dá muito problema disso aí, sabe como? Empino de cabeça na roda. Principalmente pessoas que andam em estrada de chão, ou esses buracos que a gente tem nas cidades aí, bate o pneu ali, às vezes não está bem calibrado, ele dá um empino de cabeça que você não percebe, e a roda de trás ela interage com a roda da frente. Quando você passa a moto, ela tem motor para andar assim, a 220, mas quando você está lá de sexta que você acelera, ela levanta mesmo a frente, não tem condição. Às vezes aparecem uns emocionados lá no grupo falando que deu 200 km com uma moto dessa. Eu morro de rir. Você pode até dar, mas a hora que você chegar ali nos 200, ele vai fazer nos 170. Vai fechar ali, meu amigo. Eu duvido que você imprime a velocidade e continue andando assim. Então, ali o que aconteceu com ele? Foi isso. Despreparo dele, porque o cara pulou de uma Lander, ou de uma CB1000, ou de não sei o que, e a tocada ali é outra. Então você que tem a sua BMW, preste atenção, tome cuidado com isso. A sua moto não é uma moto speed. Se você quer andar a essa velocidade, compra uma moto speed. Pô, tá de sacanagem, cara. Então fica aí o meu relato sobre o nosso amigo aí. Eu espero que você esteja bem, rezo para sua família, para que você não faça isso de novo e fique dando um mau exemplo para a molecada mais nova que acompanha o seu canal. E eu não quero like, esse vídeo eu não vou nem monetizar ele. Eu só coloquei esse vídeo para a galera que tem a F800 nova, que saiu da sua XRE, que saiu da sua moto. A moto, para mim, hoje, ela é uma moto frouxa, porque eu estou acostumado com a moto em botar em terrenos extremos. Agora, para você que saiu com uma XRE, toma cuidado, assista vídeos,
para ver como se posicionar na moto, o que fazer para não dar um vacilo desse. Eu voei de parapente durante 12 anos. 12 anos eu comia, eu respirava sobre... Hoje, se você me perguntar, eu olho para o céu, eu te falo se vai chover, se não vai chover, aonde está o vento, onde está saindo térmica, mas eu comia aquilo. E eu via pessoas despreparadas morrendo e parei de voar justamente por causa disso. Porque eu falava assim, pô, eu não sou o super-homem. E é isso aí que esse cara está causando aqui na cabeça do pessoal que tem Big Trail. Que a partir de um pai de família que tem noção na cabeça, que vê um vídeo desse aí e fala assim, eu não sou de ferro, aí desanima o cara de andar de moto. É isso que eu quero passar para vocês. Respeite a moto. A moto é uma moto de 200 quilos. Se essa porra cair no seu pé, você lembra o tombo que eu tomei. Você não tem game over aí não, isso não é videogame não, cara. Você vai pro estaleiro, eu fiquei, graças a Deus, uma semana só no pós-operatório. Mas eu conheço pessoas aí, bicho, que não tem um anjo da guarda tão forte que eu, e o cara tá com sequela até hoje. Isso não é brincadeira. Eu tenho um primo meu que ele perdeu o pé, velho. Cortando um carro, o caminhão bateu no pé dele, ele tentando segurar o pé e não fazer operação, e o pé dele tava por descer, acabou que ele arrancou o pé. Mas ele podia estar morto. Isso aí não é brincadeira. Porque se você morrer sozinho, isso é problema seu. Agora, o pior é se você colocar um pai de família dentro de um carro, igual ele tá ali, e ele falou que ele tinha controle. É igual quando eu voava. O professor levando um aluno pro Venturi no morro e o parapente dele sambando no Venturi, e ele muito imponente também, falou, eu sabia o que eu tava fazendo. Sabia o cacete, meu irmão, você tava no Venturi. Venturi é o seguinte, você pega ele fita no morro, o vento bate na frente do morro e o parapente fica fazendo assim na frente do morro. Só que esse vento ele faz assim por trás do morro. Então o que acontece? Quando o parapente passa da linha extrema, o vento faz assim e joga ele. Aí ele vai derrubar o cara. É o Venturi. E o cara lá dentro daquela roubada e não tem como você sair, porque o vento está te jogando para baixo. E o gritão para ele, joga o reserva, joga a reversa. Ele achando que era humilhação e falou que estava tudo sob controle. Igual ele estava aí. No tombo, ele conseguiu pegar uma moto no tombo de 200 quilos e controlar ela e levando a sério. E foi o caceta, rapaz. Fica esperto. A moto te levou. Você é capaz de não ter nem visto o tombo. A hora que você parou, que você foi ver a cagada que você fez. Ainda bem que você não matou um pai de família. Desculpa eu estar falando isso para você. É porque ninguém teve coragem de falar isso para você. Mas eu te garanto que se você ver esse vídeo aqui, você vai cair na real e vai ver, você não tem amor à sua família, tenha pelo menos amor à família dos outros que está rodando na mesma pista que você está rodando ali. Você imagina se um caminhão passa em cima de você, como é que esse filho da mãe vai dormir hoje à noite na parada de caminhão sabendo que ele passou por cima de você? Eu já vi casos de um caminhão passando em cima de moto, meu amigo, que o cara só sabia 90 km para frente. Fica a dica aí, um abração, tá? Fique esperto, boca a boca.